Mais uma daquelas questões de aritmética básica, que tem uma formulazinha de volume, que a gente precisa fazer, e uma conversão de unidade que alguns alunos têm muita dificuldade. Então preste atenção no finalzinho, porque a gente vai falar sobre conversão de unidade, que eu acho que é o mais importante dessa questão. Uma caixa de descarga acoplada a um vaso sanitário tem a forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões internas da base são 2,5 decímetros e 1,5 decímetros. Nessa caixa há uma boia que interrompe o abastecimento quando a altura da coluna de água atinge 2 decímetros, conforme a figura. É o padrão de toda a caixa. A cada acionamento da descarga, todo o volume de água contida na caixa é despejado no vaso. Para reduzir o volume de água despejado, a cada acionamento, uma pessoa colocará no interior dessa caixa garrafas de 300 ml, cheias de areias e tampadas, de modo a ficarem submersas quando o abastecimento for interrompido. Parece que eu estou vendo eu fazer isso, né? Porque, não sei se vocês perceberam, mas a descarga consome uma água muito além do que você precisa. A minha, quando você aperta, não sai tudo, não. Então, se você tirar o dedo, ele para de descer. Então, a minha já não precisa botar essas garrafinhas de areia, não. Para garantir o funcionamento eficiente, o mínimo de água despejada em cada acionamento deve ser de 5 litros. Aí está dizendo, ó, existe um mínimo necessário de água que tem que sair ali para você conseguir limpar lá o teu vaso. A quantidade máxima de garrafas que serão colocadas nessa caixa, garantindo um funcionamento eficiente, é igual a... Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou me preocupar aqui é com o volume dessa caixa aqui. Qual é o volume dessa caixa aqui? Não o volume da caixa especificamente, né? Porque essa caixa aqui, até pelo desenho, ela aparenta ser um pouco maior do que a capacidade de água dela. A gente precisa saber quanto de volume cabe aqui nesse paralelepípedo retângulo aqui destacado de azul. Como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo retângulo? A área da base, então vai ser essa dimensão vezes a altura. Lembrando que a gente está trabalhando com decímetro. Então ficou 2,5 vezes 1,5 vezes 2. Show? Beleza. Se a gente fizer essas continhas, a gente vai chegar que o nosso volume é igual a 7,5 decímetros cúbicos. Bom, mas a gente está trabalhando aqui com garrafinhas de 300 ml. O que você precisa saber? Cara, isso é muito importante, até para química. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Outra coisa que você precisa saber, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Se você escreve aí, anota isso. 1 decímetro cúbico igual a 1 litro, 1 centímetro cúbico igual a 1 ml. Vamos escrever isso aqui? Eu sei que meu aluno é preguiçoso. Vai dar um print aí para depois escrever? Então aqui, ó, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Precisar fazer essa conversão de unidade é isso aí. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. E 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Show? Show. Compartilhe. Bom, ele vai ter que colocar a garrafinha lá, mas a garrafinha tem que deixar uma quantidade de água de 5 litros. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Ó? A gente sabe que o nosso volume é de 7,5 litros, porque a relação é direta. 1 decímetro cúbico, 1 litro. 7,5 decímetros cúbicos, 7,5 litros. Bom, o quanto que ele vai colocar de garrafinha lá dentro? Ó, eu tenho os 5 litros que tem que ter água e eu tenho que ter mais 2,5 litros que tem que ser ocupados por esse carinha que está aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 2,5 litros e vou dividir por 300, para saber quantas garrafinhas eu posso colocar ali dentro. Só que 2,5 litros são quantos ml? Pô, 2,5 litros é a mesma coisa que 2.500 ml, ou seja, mililitro, milésimo do litro. Como é que eu fiz para sair daqui e chegar aqui? Eu só multipliquei por 1.000. 1 litro tem 1.000 ml. Por isso que é mililitro, milésimo do litro, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número que está aqui e vou dividir por 300. Então, pegando esse número que está aqui e dividindo por 300, a gente vai chegar na quantidade de garrafinhas que ele vai colocar lá dentro. Não é um número exato. É 8,33333 vai dar dízimo. Aí eu pergunto, a gente vai escrever 8 ou a gente vai escrever 9? Mara, 8 porque está nas alternativas aqui, eu sei. Mas eu sei que não pode ter menos de 5 litros de água. Se não pode ter menos de 5 litros de água, os inteiros aqui de garrafinha são 8, 9, então a alternativa certa vai ser 8. Porque se eu colocar 9, eu vou ter menos do que 5 litros de água. Então, assim, vai descer um pouquinho mais do que 5 litros, mas vai atender às condições do meu problema. Portanto, letra B de bola. Questão tranquila, né? Sem muita dificuldade. Eu acho que o nosso maior ganho foi aqui, ó, conversão de unidade. Isso aqui é muito importante, principalmente lá em química. Tem muita questão de química que precisa relacionar decímetro cúbico com litro. Então não dá esse mole não. Só pela essa aula de química aqui, eu mereço o teu like, compartilhar e comentar para ajudar o canal. Valeu, galera. Luiz Amaral aqui, aquele abraço.